Deus, como é bom estarmos aqui juntos para adorar e celebrar o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche seus olhos. Eu não sei se você teve a oportunidade de falar com o Senhor no dia de hoje, mas se você ainda não teve, que você possa falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos louvar e agradecer o teu nome. Obrigado pelas tuas misericórdias que foram renovadas nesta manhã. Obrigado, Senhor, por cada Senhor, homem, cada mulher, cada criança que já está aqui. Obrigado pelo ministério de louvor. Obrigado, Senhor, pela tua presença, ó Deus. Obrigado pelo teu agir, ó Deus. Obrigado porque tu és bom. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu agir nas nossas vidas. Obrigado pela maneira, ó Deus, que o Senhor conduz, ó Deus, a cada um de nós. Obrigado por cada livramento. Obrigado pela tua palavra que nos alimenta, Senhor. Obrigado por cada palavra de esperança, de conforto, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos diante de ti. Obrigado pela oportunidade que nós temos de te servir. Obrigado por estarmos aqui, ó Deus. Quantos gostariam de estar aqui, ó Deus, e não podem? Mas nós estamos aqui, Senhor, e é com alegria, é por amor, ó Deus. É por prazer em te servir, em te adorar, em te glorificar. Nós amamos a tua presença, Senhor. Nós amamos, ó Deus, estarmos juntos, glorificando e exaltando o teu santo nome. Nós amamos te servir. Espírito Santo de Deus, fique à vontade no nosso meio. Trabalhe no nosso meio, ministra o nosso coração. Fala a cada um de nós. Trabalha, Senhor, liberta-nos, ó Deus. Transforma-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, queremos, ó Deus, ser uma geração de adoradores. Adoradores que o Senhor procura, Pai. Que te adorem em espírito e em verdade. Seja bem-vindo neste lugar. A tua
Luz
Amém, glória a Deus. Ainda debaixo desse céu, agora é o momento que a gente vai adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E, meu irmão, algo que Deus ministrou no meu coração há pouco, não se sinta pressionado nesses momentos de culto. Muitas vezes a gente está passando por necessidades na nossa casa, às vezes por falta de emprego, e aí a gente chega aqui nesse momento e dá aquela insegurança, dá aquele medo, ou muitas vezes eu falo, o que eu tenho é pouco para te dar. E Deus ministrou no meu coração sobre um versículo que eu vou compartilhar com vocês, em Lucas 21, do 1 ao 4, diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos eles deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Que nesse momento a gente possa dar o nosso melhor para o Senhor, independente do valor. Nesse momento que a gente estava adorando, eu tenho certeza que vocês puderam dar o seu melhor em adoração. Então que agora a gente dê o nosso melhor, continue adorando ao Senhor. Então, aí atrás das cadeirinhas tem o Pix da igreja. Lá atrás, quem quiser depois, não precisa ser agora, tem o envelope, a caixinha, tá bom? E eu já vou orar agradecendo por esse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos pela sua presença real aqui nesse local, Pai. O Senhor já preparou tudo, todo o ambiente para nós, e nós estamos aqui para te adorar. Nesse momento eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui, que o Senhor venha prover na vida deles como nunca antes, Pai. Aquele irmão, aquela irmã que precisa de um milagre, que precisa de um romper financeiro, que o Senhor venha com a sua mão poderosa, que o Senhor enche a casa deles, Pai, em nome de Jesus, que eles possam saber que o Senhor é o Deus da vida deles, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, que até aqui o Senhor nos sustentou. Nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Pode se aceitar, por favor. Às vezes estamos em lugares, né, recebemos pessoas e nós aplaudimos essas pessoas de pé, honramos, nós estamos na presença de Jesus. Eu queria pedir aos pais, por favor, que vão acompanhar seus filhos até a salinha. Enquanto eu vou dando alguns recados, os demais continuam olhando para mim. As crianças estão subindo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida. Amém. Qual o seu nome? Amém. Você quer a graça do Senhor sobre a sua vida? Amém. Que alegria, né? Muito bom estarmos aqui. Hoje nós estamos ausentes de bastante irmãos, por diversas situações, né? Minha cunhada hoje faz parte aqui, minha cunhada, a Raquel, teve a nenê, a Melissa nasceu hoje de manhã, graças a Deus, está tudo bem. Com isso, né, tá meu sogro, minha sogra, tudo lá no hospital. Peço até perdão na hora que acabar, eu sair correndo com a Dani aqui, nós não conseguimos ver, nós ficamos desde de manhã lá, mas não deu, precisamos vir para cá, não conseguimos ver nem a Raquel nem a bebê ali, vimos só na hora do parto. Também o nosso batera, o Rodrigo e a Camila, eles estão viajando e com essa chuva, as estradas, então, a Mogi Bertioga desmoronou, está interditada, não conseguiu atravessar para cá. E eu louvo a Deus. Ontem, nós voltamos ontem de viagem e nós pegamos enchentes também, assim, mas o meu carro deu para passar. E graças a Deus, senão hoje de manhã eu não conseguia voltar também para São Paulo. E nós queremos estar aqui louvando ao Senhor por todos, né? Glorificando ao Senhor, porque esse é um tempo, carnaval, que parece que carnaval o nome nos fala assim, que é festa da carne, né? É onde realmente o ser humano se solta, parece não, é fato, porque um dia eu já participei também, se solta, bebe, se diverte, faz o que devia e não deveria, ou melhor, o que não deveria. E aí depois vem um outro tempo que eles ficam em quarentena para se redimir. Mas para que se redimir de algo que eu já não precisaria fazer, não é? Então, mas a preocupação, de maneira alguma, estou aqui também com a intenção de condenar o que alguém quer fazer, né? Porque a Bíblia diz lá em João 3, 16 e 17, que Ele amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo 17, Jesus fala: eu não vim para condenar o mundo, mas vim para salvá-lo. Então a intenção também é nossa, mesmo que muitas vezes nós erramos como ser humano, muitas vezes condenamos atitudes de pessoas, e não cabe a nós julgar ninguém, porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar se não quisermos ser julgados. Então, mas o que devemos fazer então, pastor? Orar, né? Orar para que Deus guarde o coração dessas pessoas, Deus guarde a mente dessas pessoas, porque infelizmente é um tempo onde parece que a alegria predomina, mas no final a gente sabe que muita desgraça acontece, muita tragédia. Então, antes de entrar na palavra, eu queria ter um tempo de oração, orar por essas famílias que estão viajando, também Fábio, Natane, outros mais, né? Tem uma galera viajando, que Deus esteja guardando o coração deles. Os nossos familiares, nossos filhos, meu filho está viajando, nosso filho está viajando, que Deus esteja guardando o coração e a mente deles, né? E que nós possamos nesse tempo também ter um momento de aprendizado da palavra, que o Senhor venha falar conosco, venha ministrar o nosso coração nessa noite. E eu queria aproveitar e orar por todos que aqui estão, né? Para a família de cada um, porque a Bíblia diz em Salmo 91, 10 que praga nenhuma chegará à nossa tenda, nenhuma chegará. E eu quero profetizar isso para a nossa vida. Mas antes disso, nós temos alguns visitantes. Eu quero declarar que esses visitantes são muito bem-vindos. Qual é o nome da senhora? Dona Sueli, seja muito bem-vinda, viu? Que alegria ter. Vocês três estão atrás, qual é o nome? Júnior? Como? Bernardo. Mara, sejam bem-vindos, vocês três também. O Laquila já de casa, já é nosso, né? O já é nosso, né? E também
As senhoras estão sempre com a gente também, sejam bem-vindas, viu? Em nome de Jesus, eu queria que todos aplaudissem ao Senhor pela vida. Eu queria perguntar, como estamos todos em casa, se vocês que estão nos visitando já fazem parte de alguma igreja católica ou não? Alguém, a senhora faz parte da igreja de vocês? Que igreja vocês são? Lá da igreja do Júnior, o Bernardo e Amado? Ah, Assembleia de Deus de São Ferreira, amém. Seja bem-vindos. A senhora? Da Renascer, do bispo, o apóstolo Hernandes da bispa. Sejam bem-vindos, né? Os demais estão em casa. Em nome de Jesus, eu creio assim. É muito bom. Então, como estamos em casa, hoje, Deus colocou no meu coração, mas antes eu quero orar, né, como eu disse, mas Deus me colocou no meu coração uma palavra, onde se fala muito de avivamento. E eu quero falar sobre isso em alguns minutos, sobre o avivamento. Mas entender o que é o avivamento, para a gente compreender realmente o que é o avivamento. Mas antes disso, vamos orar. Baixe sua cabeça, se você puder, feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer nessa noite. Mais uma vez te louvar, Deus, por o Senhor ter preparado esse lugar, nossa terceira reunião aqui nesse lugar, Pai. Oh Deus, eu te louvo porque sabemos, nós já consagramos esse lugar ao Senhor. E esse lugar é um lugar, Senhor, é a casa de oração, não há uma denominação. Oh Deus, não é isso que nos motiva, não é a denominação, mas Senhor, é um lugar onde nos reunimos para nos alimentar da Tua palavra, para adorarmos junto com os irmãos, para suportarmos uns aos outros, Senhor, no nível de suporte daquele que está abatido, caído, Senhor, que ele venha se levantar em nome de Jesus. Eu quero orar e abençoar cada família, cada casa, Senhor. Oh Deus, nós sabemos que Satanás tem investido nas famílias com o intuito de destruí-las, mas nessa noite nós oramos, e no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, e na obra sacrossanta que foi realizada na cruz do Calvário, eu declaro em nome de Jesus, Pai, que nem a morte o venceu. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai, que Satanás não tem autoridade sobre as famílias aqui representadas. Guarda cada família, daqueles que estão presentes, daqueles que não vieram, Senhor, hoje. Oh Deus, mas guarda o coração deles, e que eles tenham um tempo de descanso, Pai, mas nunca se esqueceram que o Senhor é o Deus da vida deles. Sempre lembrando, Senhor, que o Teu nome deve ser glorificado em todas as circunstâncias. E é o que nós oramos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quantos aqui têm ouvido falar sobre um avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos? Quantos? Levanta a mão. Alguns não, algumas pessoas não. Daqui a pouco, eu não sei se essa passou comigo, essa ainda não passou. Ah, ela está aqui. Mas esse tinha sumido. Mandou? Tá, então pede, vê se você consegue mais tarde te colocar. Tá bom? Vou baixar ali. Só para mostrar o que é um avivamento. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre avivamento, né? Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu entendo assim, que as pessoas que já me conhecem, já conhecem um pouquinho da minha história. Eu me converti com uns 8 anos de idade na igreja Assembleia de Deus. Louvo a Deus por esse ministério. E foi uma família de vizinhos que me levaram para a escola dominical. E aquilo que eu aprendi na escola dominical, assim como as crianças estão sendo ministradas aqui em cima, né, aqui nós temos as salinhas, temos lá, inclusive, somos em pouco e temos bastante professores trabalhando, porque quando a criança é ministrada, a minha própria frase já responde. Ela não vai lá só para que os pais assistam um culto em paz. Elas estão lá para ser ministradas e discipuladas. Porque um dia, eu lembro até hoje, na sexta-feira eu falava com um amigo meu, que a família dele que me levou para Cristo, e eu falei uma situação que eu estava vivendo, ele começou a cantar uma música e falou assim: vou chamar a tia Alice para cantar para a gente, que eram corinhos que ela cantava e ensinava a gente, e esses corinhos alimentavam meu coração. Mesmo quando eu me afastei dos caminhos do Senhor na minha adolescência, aquela semente que foi plantada ficou no meu coração. E a Bíblia diz assim, né, ensinando aos pais: ensina os seus filhos o caminho que se deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Só que meus pais, eles não conheciam esse caminho, vieram conhecer depois.
E eu louvo a Deus porque Deus levantou pessoas, assim como vai levantar você, ou já levantou você, para levar essa sementinha ao coração de outras pessoas. Mas eu quero falar sobre avivamento. Por que eu quero falar sobre avivamento? Para a gente entender qual é a importância do avivamento, o porquê orar por avivamento. Está acontecendo um avivamento no Asbury College, uma universidade onde os jovens, tipo como se fosse Mackenzie, que é uma universidade presbiteriana, eles se reuniam para fazer um culto e começaram o culto, e quando acabou o culto, alguns jovens ficaram, continuaram adorando, e salvo engano, já estão mais de uma semana adorando 24 horas por dia. As pessoas do mundo estão querendo ir lá ver o que está acontecendo. Alguns amigos nossos, meio da Dani, tentaram comprar passagem de avião para ir lá, para também nesse avivamento. Alguns cantores famosos aí, uma galerinha tem ido para lá. Mas o que é o avivamento, para a gente entender? E como nós sabemos se realmente é avivamento ou é emocionalismo? Porque uma coisa sempre me preocupou como pastor, há 26 anos do ministério pastoral. Gente, participar de um culto, participar de uma reunião onde se tem louvor, uma boa palavra, é muito bom. É um momento onde nós estamos garimpando, onde nós estamos adorando a Deus através dos louvores, e depois na hora da palavra, a hora que Deus fala com a gente. Mas eu quero que a gente entenda o que é o avivamento, para falar, isso é avivamento que acontece, seja na Asbury, está acontecendo hoje, depois eu vi no YouTube, em outros lugares já nos Estados Unidos acontecendo também. Eu creio que é, mas como nós vamos saber o que está acontecendo? Mas vamos lá na palavra, para que Deus fale conosco. Eu quero ler um texto primeiro, que o reverendo Hernandes Dias Lopes escreveu, que eu achei fundamental, eu anotei. Diz assim: os grandes avivamentos da história aconteceram em tempos de crises. Então o avivamento ele vem nos momentos difíceis. Não nasceram no útero da bonança, mas foram gestados com dores e lágrimas em tempos de sequidão. A crise nunca foi impedimento para a ação soberana de Deus. Diga comigo, a crise nunca foi impedimento para a ação soberana de Deus. Você entende isso? Amém. Então é quando os recursos dos homens se esgotam que Deus mais visivelmente manifesta o seu poder. É quando todas as portas da terra se fecham, é que Deus abre as janelas do céu. É quando o homem decreta sua falência que o braço do onipotente mais se manifesta. Em suma, aqui esse texto ele fala assim: quando o homem fala assim, eu não tenho mais força, eu não tenho mais o que fazer, fiz de tudo que pude. Nesse momento, Deus fala: então agora eu manifesto o meu poder, agora eu estendo as minhas mãos. Porque, meu irmão, a glória de Deus ela não será dividida com ninguém. A glória de Deus não é dividida com ninguém. O nosso país, nossa pátria, o Brasil, ele está vivendo possivelmente a mais aguda crise desde o seu descobrimento. A mais aguda crise. A nação está rubra de vergonha. Isso percorre o mundo todo. Diante da desfaçatez de políticos, empresários que domesticaram os poderes constituídos para assaltarem a nação e sonegarem ao povo o direito de viver dignamente. A nossa nação, muitos anos, alguns anos, eu e a pastora Dani, a gente ia para Porto Seguro fazer atos proféticos em congressos, porque ali foi onde houve o descobrimento. Então foram feitos cada ano alguns atos proféticos, e a gente vê quanto nossa nação ela foi roubada, e ela é roubada. Eu não digo roubado só financeiramente, mas eu digo dignamente, a sua dignidade. Sabe quando aconteceu isso? O profeta Miqueias, já no seu tempo, ele identificou isso com esse conluio do crime, quando ele escreveu lá em Miqueias 7, versículo 3. Eu vou ler rapidamente aqui. Diz assim o texto: as suas mãos estão sobre o mal,
e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente unem a trama. Ou seja, a corrupção chegou ao palácio, ao parlamento, às cortes e em setores importantes do empresariado. Um terremoto devastador atingiu as instituições, abalou a economia e enfraqueceu a indústria e o comércio. A carranca da crise é vista na desesperança dos mais de 12 milhões de desempregados em nosso país. A morte se apressa para que eles não tenham direito a uma assistência digna nos hospitais, sempre lotados e desprovidos de recursos. Os acidentes trágicos se multiplicam porque nossas estradas estão sucateadas. A educação se enfraquece porque as escolas públicas, em muitos lugares, estão entregues ao descaso. Líderes com muito poder e apequenador caráter favorecem os poderosos e tiram o pão da boca dos famintos, fazendo amargar a vida de um povo já combalido pela pobreza e desesperança. Parece até um discurso de um comunista, né? De um socialista, de forma nenhuma, mas é uma verdade que nós vivemos. Eu estudei na escola estadual, e na época que eu estudei na escola estadual, o estudo era muito melhor do que é nos dias de hoje. Hoje acredito eu que as crianças que estudam em escolas públicas estão sofrendo muito, não por culpa dos professores, mas por culpa daqueles que têm governado mal aquela autoridade que Deus colocou sobre as mãos daquelas pessoas. Independente de religião, nós não estamos aqui jamais para falar de religião, não estou aqui para pregar placa de igreja ou denominação, de maneira nenhuma. Mas eu acho que a função da igreja, o papel da igreja, você já vai entender já sobre avivamento. Hoje o nosso país atravessa realmente uma tempestade, sabe? Uma drástica situação terrível que o nosso país tem atravessado. Esse cenário cinzento. Agora chega a nossa parte também. Muitas igrejas, por terem se afastado da sã doutrina e por terem tergiversado com a ética, perderam a capacidade de exercer a voz profética. Eu não quero citar ou ficar falando, trazendo à memória aquilo que não me dá esperança. A Bíblia diz que eu devo trazer à minha memória o que me dá esperança. Mas quantas situações nós já vimos de pessoas que se dizem cristãos? Quem são cristãos? São seguidores de Cristo. Pessoas que têm uma função pastoral, um cargo, enfim, que apareceu em redes nacional, através dos meios de telecomunicação, quando negociavam com um político e recebiam propina por alguma situação, e pior, no final ainda vamos orar e agradecer por esse momento. Sabe, são coisas que percebem que a mente do ser humano ela foi cauterizada pelo engano, pela farsa, pela mentira. A igreja, não geral, porque eu creio que ainda existem homens e mulheres sérias com o propósito dos seus corações. Há tempos atrás, infelizmente, nós vimos aí quando o antigo governo, que eu não vou ficar citando o nome, e eu volto a dizer, não estou aqui dizendo, não falo sobre política, mas quando pastores aproveitaram da intimidade que tinha com o governo e começaram a fazer negócios com governantes vendendo Bíblia. Que isso? Onde nós vamos parar? Eu fico imaginando Deus olhando para o céu e vendo aquilo tudo acontecer, sabe, falando assim: será que eu vou encontrar um justo sequer nesse lugar? Onde o coração não é corrompido, onde a mente não é corrompida. O avivamento ele vai entrar aí. O avivamento, no meu modo de ver, como eu disse, eu sou assembleiano, vim da Assembleia de Deus, pentecostal, participei de muitas vigílias da minha vida, gosto do fogo, do replé, gosto de tudo isso, mas não é isso que define o avivamento. Não é o arrepio na coluna que define o avivamento. Não é a emoção
canção, não é o fato de eu chorar através do órgão de louvor que define o avivamento. E é isso que eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite, sobre o verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento. Existe igreja, por favor, essa frase eu até sublinhei, que eu anotei. Existem igrejas cheias, lotadas, mas de pessoas vazias. Hoje existem igrejas lotadas, mas de pessoas vazias. É triste dizer isso. Sabe, porque pessoas que procuram soluções pessoais, perdão da palavra, olham nos seus próprios umbigos, querem resolver seus próprios problemas e se esqueceram de tudo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Então nessa noite eu creio que o Espírito Santo vai falar conosco e com aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. A igreja onde os púlpitos, esses palcos, esses palanques já baniram a pregação fiel da palavra de Deus. Não prega mais aquilo que Deus manda pregar através da Bíblia, mas prega aquilo que agrada ou que atrai o homem, para que a igreja se encha de pessoas vazias. Hoje, perdão da palavra, muitas igrejas se tornaram grandes negócios, e infelizmente nós somos banalizados por pessoas que até brincam com isso, pequenas igrejas, grandes negócios. E na verdade, a gente sabe que existem pessoas com coração sério, querendo levar o evangelho verdadeiro e genuíno ao coração de muitos. A igreja onde o antropocentrismo idolátrico substituiu a centralidade de Cristo. Pastor, palavra difícil, vamos traduzir em miúdos. Existe a igreja onde líderes querem ser idolatrados e não mais Cristo ser adorado. Onde pessoas querem chegar e a multidão andar em volta deles. Algumas vezes que nós fomos para Israel, a gente viu alguns líderes renomados, não cabe citar, pessoas saindo para ir orar lá no Muro das Lamentações, e um monte de gente em volta dele como se ele fosse Cristo. Então a gente vê no coração, a Bíblia diz assim: me diz aonde está o teu coração, porque ali está o seu tesouro. É onde o seu coração está que o seu tesouro está. Onde está o meu coração? Há igrejas, existem igrejas mornas, apáticas, amando o mundo, sendo amigas do mundo e conformando-se com o mundo. Há igrejas que parecem um vale de ossos secos, perdeu sua vitalidade, perdeu seu vigor, falta o sopro de vida. Queridos, confesso para você, esse avivamento mexeu muito no meu coração, mexeu muito com a minha mente. Eu fui estudar sobre avivamento. Eu vou até citar alguns avivamentos que aconteceram e quais eram os objetivos desses avivamentos, os propósitos dos avivamentos. E eu, a partir desse avivamento, a minha oração diária tem sido: Senhor, traz esse avivamento para o Brasil, mas o avivamento verdadeiro, não um avivamento que simplesmente vai me trazer um emocionalismo ou vai gerar um sensacionalismo nas pessoas que estão perto de mim. E é nesse momento, de prognósticos sombrios, que nós devemos nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus. É imperativo convertermos dos nossos maus caminhos e orarmos. Eu estou lendo aí o texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, buscando a face do Senhor, a fim de que Ele perdoe nossos pecados, restaure a nossa sorte e sare a nossa terra. Tem um texto que eu não anotei para mim falar aqui, mas lendo aqui agora veio no meu coração. Se você quiser anotar para você ler em casa, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face. Aí existe uma condicional, tem uma vírgula, uma condicional, diz assim: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, pastor, existe ainda possibilidade de
mudança? Sem dúvida alguma. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter nos seus maus caminhos, então eu perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Sabe, então, existe uma condição, uma condicional aí. E o avivamento, ele começa com a igreja, a partir dela, reverbera para o mundo. Então, começa-se um movimento de avivamento. E a partir desse movimento, ele não pode ficar entre quatro paredes. Seja uma igreja pequena, uma igreja grande, o avivamento verdadeiro ele tem que se reverberar, ele tem que ecoar, e ele sai para fora, alcançando pessoas. O verdadeiro avivamento vem aí, acontece dessa forma. O avivamento é uma obra soberana do Espírito Santo, é uma obra divina que vem sobre aquele ambiente, que cria uma atmosfera, que traz transformação. É quando nós decretamos a nossa falência e nos convertemos dos nossos maus caminhos e nos prostramos diante de Deus para desejarmos ardentemente Sua presença, e Ele traz sobre nós o seu renovo. Aí, quando isso acontece, a igreja floresce. A igreja florescerá como salgueiros junto às correntes de águas. Então os crentes se levantarão para dizer: eu sou do Senhor. Então não haverá mais abismo entre o que se prega e o que se vive. Olha só que forte. Uma coisa é aquilo que nós falamos, uma coisa é aquilo que nós vivemos. Porque os crentes escreverão na própria mão: eu sou do Senhor. Que Deus levante nossa igreja, restaure nossa nação. Quando eu digo nossa igreja, eu digo igreja protestante, igreja que segue a palavra de Deus. Que nesse tempo de crise e sequidão caia sobre nós as torrentes abundantes do Espírito Santo. E quem escreveu foi o nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana do Morumbi. Bom, gente, os reavivamentos periódicos são fatos históricos, né? E são características do cristianismo anglo-saxônico, que recebeu um grande ênfase na formação dos Estados Unidos da América. Os não crentes, eles precisam ser alcançados, e os crentes motivados de tempo em tempo. A princípio, esses movimentos eles eram espontâneos, e com o tempo passaram a ser intensas reuniões de avivamento. Ontem, por exemplo, alguns jovens aqui, jovens casais, outras pessoas, fizeram um momento de consagração. Nós estamos nesse lugar, e essa é a nossa terceira reunião. Nós fizemos um trabalho um ano no hotel, né, e para a glória de Deus, algumas pessoas se converteram, se batizaram. E ontem fizeram a consagração das 9 da manhã às 10 da noite, bem puxado, mas vieram clamar. E eu disse a um deles, né, que uma das bases, e eu preguei sobre isso semana passada, sobre qual é a base que sustenta, uma das bases que sustenta a igreja é a oração. A oração. Eu me lembro, quando eu fazia parte da igreja Assembleia de Deus, as irmãs do círculo de oração, eu ia às vezes no culto durante a semana lá de tarde, e as irmãs clamando, orando, e a base era a base da igreja, porque a música, os instrumentos, luz, não sei o que, tudo é muito bonito, legal, isso não nos prejudica em nada, mas a oração e a palavra é o que nos sustenta. A palavra de Deus diz em Isaías 10:19: se quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, na maioria das vezes, semana passada, quando eu falei sobre base, eu peguei, salvo engano, Mateus 7, quando fala do homem prudente e do homem insensato, daquele que construiu a sua casa sobre a rocha e sobre a areia. Aí falou: veio a tempestade foi igual para todos.
Só que o prudente, ele fez da sua base, da sua casa, a rocha, que é Cristo. O insensato, ele construiu na areia. Na primeira tempestade que veio, na primeira enxurrada que veio, desmoronou sua casa. Então e o interessante é que nesse texto, no capítulo 7, que fala sobre de 23 em diante, se eu não me engano, fala algo interessante. Ele fala assim: aqueles que ouvem minha palavra e a praticam. O segredo está aí. O segredo, a minha base, a minha salvação, meu fundamento de salvação não está em eu ir todo domingo num culto, não está em eu participar às quartas-feiras do nosso grupo de conexão, que é uma célula, né? Nosso grupo de conexão. O fato de eu estar presente só não é a base da minha salvação, mas a Bíblia diz que é pela fé, que é a graça, somos salvos pela graça de Cristo e pela a fé que nos sustenta a viver essa fé, essa base. Eu gostaria de citar aqui alguns avivamentos que marcaram histórias. Por exemplo, Jonathan Edwards foi um avivamento que aconteceu em 1703 a 1758. Pastor congregacional, avivalista, missionário aos índios, escritor, primeiro presidente de Princeton e, na estimativa de alguns, primeiro e maior filósofo teólogo americano. Em 1741 ele pregou seu famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado, espalhado o avivamento pelas 13 colônias e até na Inglaterra. São avivalistas. Aquele tempo se passava uma crise e veio um avivamento. Outro conhecido, John Wesley, fundador do movimento metodista, hoje uma das maiores denominações do mundo. Com certeza ele dominou um cenário religioso no século XVIII. Seu país, tanto na Inglaterra, que é seu país de origem, quanto nos Estados Unidos, foi ordenado ao ministério em 1728, tornou-se ministro anglicano. Outro, George Whitefield, converteu aos 21 anos e aos 25 começou a pregar ao ar livre. Todos esses movimentos históricos, eles causaram uma diferença. Não foi simplesmente o fato de falar assim: o povo está reunido, o povo está envolvido. Um outro bem conhecido também é Charles Spurgeon, de 1834 a 1892. Eu leio bastante livro dele. A família Spurgeon foi para a Inglaterra durante a perseguição do Filipe II, no final do século XVI. Converteu-se aos 17 anos pela pregação de um orador metodista em Cambridge e tornou-se um pregador leigo, isto é, sem formação acadêmica. Ele não fez teologia, ele não foi estudar para pregar, não. Deus levantou ele como um avivalista. Após a sua conversão, ele juntou-se à comunidade batista em Cambridge. Sua fama cresceu aos 17 anos, tornou-se pastor aos 20. Aos 17 ele foi pastor, aos 20 ele era conhecido por todo o país como um menino pregador. Seus sermões começaram a ser impressos e lidos pelo mundo inteiro. Era comum em Londres as pessoas se reunirem às segundas-feiras para ler seus sermões. A leitura abrangia tanto trabalhadores da construção civil quanto o pessoal dos escritórios. Por 40 anos pregou para imensas audiências. E olha aqui o que é avivamento. Ele ganhou cerca de 10.000 almas para Cristo. Isso é avivamento. 10.000 almas. Entrou para os anais da história eclesiástica como príncipe dos pregadores, fundou um colégio de pastores e até a sua morte ele treinou cerca de 900 pregadores, fez discipulado. Ele cumpriu a palavra que está em Mateus: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, o verdadeiro avivamento, ele faz diferença. O verdadeiro avivamento faz diferença. Também teve o avivamento da Rua Azusa. Não sei se vocês já assistiram
São todos avivamentos que aconteceram em períodos em que a igreja estava falindo, as igrejas estavam se fechando. Então, assim, porque a função do avivamento, pastor, é que as igrejas voltem a ser templos cheios, famosos, não, mas que as pessoas queiram congregar juntos para buscar e adorar a Deus, para que as pessoas queiram levar salvação aos necessitados. Quantas pessoas vivem no engano achando que certas religiões preenchem vazios nos seus corações? Quantas religiões vivem isso todos os dias? Ou melhor, quantas pessoas vivem isso todos os dias? Sabe, buscam preencher seus corações no lado emocional. Quer ver um exemplo? Eu não vou pregar sobre isso, mas lá em João capítulo 4, versículo 35, eu anotei também, fala da história da mulher de Samaria que Jesus encontrou no poço, na fonte, e Jesus sentou e começou a conversar com ela. Um dia eu posso pregar detalhando, ensinando o contexto dessa história, porque primeiro os judeus não entravam em Samaria, depois um homem não conversava com uma mulher, mas isso não é o tema agora. O que eu quero mostrar para vocês era como o coração daquela mulher era preenchido. A Bíblia diz que Jesus começou a dialogar com aquela mulher, e Jesus disse para ela: se você beber da água que eu te der, você jamais vai ter sede. Ela falou assim: opa, então me dá dessa água, porque além de eu não ter mais sede, eu não vou precisar vir todos os dias nesse poço para tirar água. Tipo assim, Jesus falou: você não está entendendo, você não sabe quem está aqui falando com você. Aí Jesus falou assim para ela: vai lá, chama teu marido. Aí ela falou assim: eu não tenho marido. Jesus falou: de fato, você não tem marido. Esse é o quinto homem que você tem que não é seu marido. Jesus mostrou para ela assim: você está tentando preencher seu coração com a emoção, com o amor eros do homem, entre o homem e a mulher, e isso não preenche seu coração. Mas o que eu quero te dar, ele vai preencher seu coração, você vai transportar de vida, você nunca mais vai precisar buscar preencher seu coração através das circunstâncias naturais da vida. Sabe? E aquela mulher ficou assim, ela saiu contando para todos o que Jesus tinha feito, como Jesus tinha lhe abordado e o que Jesus estava oferecendo. Ela entendeu aquilo, porque na verdade aquele coração era um coração ferido, uma alma ferida. E hoje muitas pessoas, quando ainda buscam alguma religião, digo isso até mesmo a nossa religião protestante, evangélica, ou hoje denominada como gospel, como se a religião nos salvasse. A religião não nos salva, nem a nossa, nem a batista, nem metodista, nenhuma religião salva, nem católica, nem espírita. Mas em João 14:8 Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Então o verdadeiro avivamento, meu irmão, ele vem acompanhado de algumas situações para a gente entender. Pastor, vocês conseguiram colocar? Mauro, não dá para colocar? Eu espero, eu continuo falando, se tiver você me avisa. Eu quero passar para vocês verem até nessa foto, essa arte que a Isis fez. Está lá, um pedacinho. Essa aí não é de Asbury, acho que tem uma. Asbury. Mas não, tudo bem. A hora que der para passar, pode passar. Pode, por favor. Se o som não sair, não tem problema. Está vendo? Eles estão ali, ó, reunidos. As pessoas vão se revezando 24 horas por dia na Universidade de Asbury. Pode aumentar se tiver como aumentar o áudio. Dando aqui, ó, telão. Fora isso tem umas 5. Volta no começo, por favor, lá.
estão montando aqui, ó, telão. Fora isso tem umas 5 lugares ao redor aqui que já tem fila para overflow. Amém. Obrigado, gente. Uma das coisas que a gente percebe que não existe uma denominação à frente. Ali estão pessoas que têm Cristo como centro da sua vida. Não é igreja A, B, C, D, essa é errada, aquela é certa. Cristo, Ele é primeiro, e Ele é único, e Ele é tudo na nossa vida. Amém? Então, para aplaudir o Senhor, aplaude o Senhor. Sabe, terceiro ponto, consciência do pecado. Gente, e eu me incluo nisso. Quantas vezes a gente em pecado e erro, muitas vezes cantamos, pregamos ou às vezes participamos como se o pecado fosse algo normal, e muitas vezes usamos a Bíblia até como fundamento, como justificativo dos nossos erros. Então, ter consciência do pecado e realmente me afastar do pecado. Quarto ponto importante que você vai ver esse avivamento é o arrependimento. Arrependimento. Quinto, a confissão. E por último, sexto, mudança de vida / santidade. Então, assim, algumas pessoas falam, existem profetas até, eu não ouvi, me falaram, que disse que esse seria o último avivamento, que Jesus está às portas, Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Se é o último avivamento mesmo, é a última oportunidade também do arrependimento, da confissão, de deixar o pecado, porque no reino dos céus o pecado não é aceito. Então não estou falando do pecador, todos nós estamos sujeitos ao pecado. Mas se é o avivamento, a presença do Espírito Santo me dá força para dizer não ao pecado. O avivamento é isso. O avivamento não é só o fato de eu estar no momento de adoração e aleluia, me entregar, me envolver com a música. A música ela tem um poder de envolvimento muito grande, mas o avivamento ele está relacionado à transformação de vida. A literalmente viver 2 Crônicas 7,14. Sabe, Mateus capítulo 7, para encerrar, do versículo 16 a 18, diz assim: por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore
boa dá maus frutos, nem a árvore má dá bons frutos. Isso é Mateus 7, 16 a 18. Vamos reconhecer o avivamento quando, pastor? Saber se é um avivamento sim ou não? Amanhã, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. O fruto desse trabalho, ele tem que acontecer. Então as pessoas que estão participando, assim como nós, mesmo aqui do Brasil, via rede social, as pessoas que estão participando, elas, não sei se às vezes não entende inglês, assiste por exemplo, o do Lucas Hayashi, ele está aí traduzindo algumas coisas, falando o que está acontecendo lá. A pessoa ela participa, então ela fala, glória a Deus, é o avivamento e tal. O avivamento gera mudança de vida, gera transformação. O fruto vai demonstrar realmente se a pessoa está vivendo avivamento ou não. É o fruto que cada um de nós nos dá. Não estou dizendo para a gente aguardar o fruto deles, isso é o problema deles. Eu estou dizendo sobre nós, sobre mim, Rony, sobre o Rony. Eu tenho vivido um avivamento. O avivamento é uma mudança de vida. É isso que vai nos mostrar se é um avivamento ou não, que cada um está vivendo. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado ao nosso coração de uma forma especial, em nome de Jesus. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. E eu vou ler novamente esse texto. Às vezes somos julgados, verdade ou não? E às vezes julgamos. Às vezes olhamos para alguma pessoa e falamos assim: isso aí é tudo lorota, isso é tudo momentos. Mas a Bíblia diz: você conhece a árvore pelos frutos. Então, se uma pessoa ela está disposta a mudar de vida, se uma pessoa está disposta a mudar a história da sua casa, da sua descendência, é o fruto que vai demonstrar isso. Não vão ser minhas palavras, não vão ser eu sair que nem quando às vezes Jesus ele expulsava demônios e ele falava assim: não anuncie nada a ninguém, não vá, ou para outros ele curava e falava: vai ao sacerdote, porque existia uma lei judaica que o sacerdote comprovava se houve cura ou não. Então existiam situações e situações, mas uma das coisas que demonstram a nossa mudança não é o fato, às vezes, de eu falar assim: não, eu sou crente, eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C. Mas o que demonstra a mudança de vida são os frutos, né? Muitas pessoas, teve épocas, não sei se agora mais, que o mundo gospel virou modinha, virou moda. Antes a gente tinha vergonha de falar que era crente. Como assim, pastor? Eu tinha vergonha. Quando eu saía com esse meu amigo para ir para a igreja, na época que a gente se converteu, um menino de 12 anos usava até gravata para ir para a igreja. E quando eu descia a rua, meus amigos me zoavam mesmo assim. Ia lá, o Roninho virou crente e tal. Eu tinha vergonha, às vezes eu ia pela outra rua. E hoje, você falar que é crente é até bonito, entre aspas, porque se nós damos mau testemunho, nós estamos envergonhando o nome de Cristo. Sim ou não? Sim. Então é um tempo que a gente precisa se alertar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: você quer viver o verdadeiro avivamento? Está disposto a isso? Viver o verdadeiro avivamento? Eu quero viver esse avivamento. Eu quero ver esse avivamento, não só de ficar horas e horas adorando na presença do Senhor, porque, irmãos, ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente no ambiente de um retiro espiritual é fácil. No encontro com Deus que a gente deve fazer aqui é fácil. Lá você vai falar: não tenho vontade de ir embora, porque você vai estar com a palavra queimando no seu coração. Mas quando a gente se depara com o trânsito caótico de São Paulo, e você vê alguém te fechando: será que eu sou crente? Quando você vê
não sei quem foi que o pai do pintor que trabalha comigo, ele falou para mim, pai, eles roubaram o celular dele, quebraram o vidro, roubaram o celular do carro, esses roubos que estão acontecendo assim agora, né? Será que a gente fica com bronca do ladrão ou não? Ou quando você vê um abuso, um feminicídio, enfim, seja o que for, é aí que nós vamos saber se nós somos crentes de verdade, se estamos vendo avivamento. Amar ao próximo, né? Amar ao próximo. Então, em nome de Jesus, que nesta noite, eu só, para me terminar, semana passada eu dei meu testemunho, né? Falei, minha mãe foi assassinada na porta da igreja. Mas eu vou contar uma história que eu não contei semana passada, uma situação que aconteceu. Eu lembro que no final de um culto, tinha uns policiais, a viatura estava na porta da igreja. Aí um policial, ele era da igreja batista, e ele falou assim: você que é o pastor Rony? Eu tinha 23 anos, fui ordenado ao ministério pastoral com 21 anos de idade. Eu falei, sou eu. Estava cheio de gente na porta da igreja assim. Ele falou assim: me fala uma coisa, pastor, se o cara que matou sua mãe viesse agora aqui e ele me disse perdão do senhor, falasse assim: eu quero te pedir perdão, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o que você faria? Todo mundo parou para ouvir minha resposta. Eu estava com o coração com muita raiva, muita raiva. Eu falei, sabe o que eu faria? Ele falaria para ele: toma joelho que eu vou orar por você. E eu ia orar a oração de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E depois eu ia pegar meu revólver e dar um tiro na cabeça dele. Todo mundo olhou para mim assim e falei: mas é isso que está no meu coração. Hoje eu sou curado. Sabe, hoje eu sou curado, graças a Deus. Deus falou comigo de uma forma que curou meu coração. Mas naquele dia eu estava com muito ódio. Ele havia tirado a vida da minha mãe por nada. Aliás, esse rapaz fez por nada. Esse policial, ele quis saber o que eu faria. Fazia acho que 2, 3 semanas que isso tinha acontecido. Mas por que eu estou falando isso? Porque o verdadeiro avivamento jamais vai permitir que a gente deseje o mal de outra pessoa, por mais que ela tenha feito pior para nós. Então, pastor, mas é difícil. Confesso plenamente que é difícil. Confesso de verdade, mas uma coisa eu te digo: vale a pena você lutar para isso. Às vezes, não vale a pena você lutar para só abrir uma porta de emprego melhor, ou você comprar um carro novo, mas a tua oração, a minha oração tem que ser: Senhor, tira toda a mágoa do meu coração. Não permita que eu tenha mágoa mais de A, B ou C, porque eles fizeram isso comigo. Porque me trataram com maldade, ou porque falaram de mim sem uma verdade. Enfim, até que fosse verdade, o nosso coração tem que ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Eu queria adorar com você ao Senhor nessa noite. Se você tem a liberdade de adorar o Senhor, se porventura existe algo no seu coração que tem te impedido de viver uma autenticidade na presença do Senhor, nessa noite, peça ao Espírito Santo para que arranque do seu coração toda mágoa, toda tristeza, tire do teu coração tudo aquilo que está te impedindo de adorar o Senhor. Se você estiver cansado, quiser se sentar, fica à vontade para ficar sentado, de pé, do jeito que você quiser, mas somente no teu coração, no momento desse louvor, e deixa o Espírito Santo falar com você em nome de Jesus. Vamos adorar. Aleluia. És a fonte
Espírito Santo de Deus, Pai, a tua palavra diz que tu és onipresente, onisciente, onipotente. E nessa noite, Deus, nós oramos, Pai, que esse avivamento que tem acontecido em Asbury, Senhor, naquela universidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, que esse avivamento venha alcançar nossos corações, que a presença do Teu Espírito Santo, Pai, possa nos potencializar, nos dar força, Senhor, para vencer o pecado. Oh Pai, nos dá força para buscar mudança de vida, de nos arrepender daquilo que não tem te agradado, Senhor, e que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, Senhor. Senhor, coloca no nosso coração amor por vidas, paixão por vidas, Senhor. Coloca no nosso coração o desejo de te servir, Pai, porque sabemos, Senhor, que estamos em passagem nesse mundo. Toca o coração de cada um, Senhor, essa noite de uma forma especial. Oh Pai, que as circunstâncias não venham nos separar do Teu amor, que os problemas que temos passado não nos separem de Ti, Senhor, pelo contrário, que possamos nos aproximar muito, 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 muito mais de Ti, Senhor. Por isso nós declaramos: nenhuma morte, nenhuma morte. Para cada